Olá, segundo ano. Eu sou a professora Hilda, vamos continuar trabalhando com matemática e hoje, especialmente, vamos trabalhar nesta aula a ciência das sequências. O que é sequência numérica na matemática? Na matemática, nós trabalhamos com sequências que crescem, com sequências que diminuem, com sequências que caminham par e par, com sequências ímpares também. Então vamos pensar numa sequência que cresce. Uma sequência que cresce nós chamamos de ordem crescente. Uma sequência que decresce, que diminui, nós chamamos de ordem decrescente. Podemos organizar a sequência também em números pares, né? Aqueles que não sobram, e números ímpares, aqueles que sobram, né? Então, pensando nas sequências, nós vamos trabalhar com a ideia de que toda sequência obedece uma regra, toda sequência obedece um padrão. E é esse padrão que tem que ser observado, é isso que nós temos que descobrir. Toda sequência numérica, ela apresenta uma regra, ela apresenta um padrão. Então, nós vamos pensar sempre qual é o padrão que a sequência obedece. Qual é o intervalo entre um número e outro que está sendo a regra. Então, vamos lá, pessoal? Vamos na nossa página de abertura do livro. Nós vamos trabalhar com sequências. E nesse capítulo, especialmente, nós vamos observar as sequências numéricas e, inclusive, a reta numérica. Nós podemos fazer as nossas contas, os nossos cálculos a partir disso. Vamos observar que cena bonita é essa aqui. Nós temos um jogo bem bacana que acontece no deserto. Vamos observar que é um ambiente de deserto esse aqui. E nós vamos observar que no início da caminhada, ele é um jogo que apresenta dois camelinhos. Esses dois camelos, na verdade, esse aqui é um dromedário, talvez, porque tem só uma corcova. Então, eles vão caminhar por essa reta, que na verdade não é reta, mas tem vários espaços, é um caminho que eles têm que percorrer. E nesse jogo diz assim: ande 10 casas para frente, depois volte 5 casas, aí jogue novamente, fique uma rodada sem jogar. São jogos de tabuleiro que a gente chama, que a gente vai usando o dado, conforme o número que a gente tira no dado, a gente pula de casa em casa. Nesse caso aqui, nós vamos observar que os camelos têm que caminhar por aqui, mas só o começo da sequência está organizado. Então agora cabe a nós descobrirmos qual é o segredo dessa sequência. Eu quero que vocês me acompanhem e observem com bastante calma. Os dois camelinhos vão partir. A primeira casa, ou seja, o primeiro lugar deste caminho que eles têm é o número 1. Aí, neste lugar aqui, que é o próximo pedacinho do caminho, não tem nenhum número. Mas nós podemos descobrir qual é o número que viria aqui nesse lugar se nós observarmos com atenção esse espaço aqui. Qual é o número que vem aqui? O número 5. Depois, em seguida do 5, vem o número 7. Então, existe um segredo, uma regra nessa sequência que nós vamos descobrir. Vamos lá. Número 1, aqui nós não sabemos. Número 5, número 7, aqui nós não sabemos. Aí nós temos o número 11. Qual é essa sequência? Vamos pensar com atenção? Então vamos lá olhar para a próxima página, que é a continuação do caminho. Não existe mais nenhum número nessa parte aqui. Ou seja, nós precisamos fazer essa sequência caminhar, nós precisamos seguir nesse caminho, mas nós não sabemos até onde ou qual é a regra. Então, a primeira coisa, para nós podermos preencher os espaços vazios dessa caminhada, dessa longa jornada dos camelos em busca da água, nós vamos precisar, com muita atenção, descobrir qual é o segredo da sequência, qual é a regra da sequência. Então, a pergunta: observando o caminho dos camelos, você consegue descobrir qual é o segredo da sequência ou qual é a regra dessa sequência? Vamos voltar lá, pessoal.
Todo mundo com a prof? Vamos lá? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos que preencher essa sequência com muita atenção. Nós aqui, se nós juntarmos, presta atenção, o número 2 ao número 1, que número vai ficar aqui? 1 mais 1 seria o 2. Acontece que aqui a diferença entre esse número e esse é de 2 números. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. A sequência está organizada em números ímpares. Olha só, eu tenho o número 1, vamos pensar aqui. Nós temos o número 1, aí nós temos uma casa vazia e o número 5. Muito bem, nós temos o número 5, depois nós temos o número 7 em seguida, aí nós temos um espaço, temos o número 11. Nós podemos saber que esses números aqui são ímpares, certo? Então, será que na nossa sequência a regra é somente formulada por números ímpares? Vamos ver. 1 mais 1 daria 2. 2 mais 1 daria 4. Então, não seria esse o nosso número. Então, nós vamos lá. 1 mais 2. Nós vamos ter que número aqui? 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. E assim por diante. Agora vamos ajudar a professora? Vamos para o próximo? Nós temos aqui 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Agora, se nós temos 11, vamos lá, vocês sabem dos palitinhos de vocês, nós já trabalhamos com eles. Eu tenho um amarradinho com 10 palitos aqui. Muito bem, agora eu tenho a quantidade de 11, certo? Qual é a regra? Nós estamos trabalhando com a ideia de somar 2. De juntar 2. Então, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, 11. 11 mais 2, qual seria o número? Aqui, ó, bem simples. Eu tenho 11, juntei 2. Que número eu tenho? Um amarradinho vale 10, mais 3. Eu tenho 13. Então, vamos para a próxima. Aqui, 11 mais 2, 13. Vamos preenchendo no nosso material. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. E assim nós vamos somando. Vamos continuando a nossa reta, ou nosso caminho, para que os camelos cheguem até o lugar da água. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13, tá? 13 mais 2, 15, e vamos preenchendo as casinhas até que a gente consiga fechar todo o nosso caminho e levar os camelos para beber água no oásis. Olha lá, a gente chama de oásis, pessoal, uma espécie de espaço de água que existe, é muito raro, que existe nas regiões desérticas. Então, nós temos ali um oásis com palmeira, com água, para que os camelos possam se alimentar e ficar mais 7 dias, né? Que eles possam tomar a água e fiquem mais 7 dias bebendo, tá? Sem precisar beber. Então, o segredinho dessa sequência é somar 2, certo? Vamos continuar lá, pessoal. Qual é a pergunta que vem a seguir? Complete a sequência das páginas de abertura, que era aquela que nós estávamos fazendo, né? Os números estão crescendo ou diminuindo? Eles estão indo de quanto em quanto? Então, isso é muito importante que vocês percebam. Essa sequência da página de abertura, ela está
Qual é a pergunta mesmo? Ela está crescendo ou diminuindo? Ela está crescendo, porque ela está indo do menor número para o maior número. Então, ela está crescendo. Essa é uma característica dessa sequência. Aí pergunta, estão indo de quanto em quanto? Nós já descobrimos. Estão indo de 2 em 2 ou de 3 em 3? De 3 em 3, eu somo, perdão, de 2 em 2, eu somo 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Então, estamos indo de 2 em 2, tá? Ok. Então, vamos lá. O que ela tem de característica que a professora falou já no comecinho também? Qual é a característica desses números aqui, ó? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Eles são conhecidos como números ímpares. Então, a nossa sequência, ela é feita de números ímpares e o intervalo entre um e outro número é de 2 números. Tá? Então, eu pego o número 1, somo 2, tenho 3. Pego o número 3, somo 2, tenho 5. Pego o número 5, somo 2, tenho 7. Então, sempre lembrando que ela é uma sequência que aumenta, ela é uma sequência em ordem crescente. Esses números são números ímpares, tá? E esses números ímpares estão indo de 2 em 2. Ou de 3 em 3, se nós pensarmos, né? Porque eu somo 1 mais 2, então são 3 números. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Então, eu vou contando. É como se eu estivesse parada aqui no número 1. Para eu chegar no 3, eu tenho que pular o 2. Então, eu passo 1, 2, 3. Eu dou 2 passos para frente. Eu estou crescendo na minha sequência. E crescendo de apenas nos números ímpares, certo, pessoal? Então, vamos prestar muita atenção, sempre observando qual é a regra da sequência. No caso aqui, ela tem que crescer, ela não diminui, ela está em ordem crescente, ela cresce em números ímpares e ela está sendo de 2 em 2. 1, 2, 3. Eu dei 2 passos para chegar no 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Cheguei no 3. Aí, vocês vão sempre somando o número 2, tá? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção e vamos ver como é que essa sequência se organiza, tá? Nós temos, então, pessoal, uma sequência com adição. O que a palavrinha adição quer dizer para nós? Vamos lá? A sequência em adição é uma sequência em que eu faço a soma. Qual é o símbolo da adição? Vamos lembrar. O símbolo da adição é esse sinal que nós chamamos sinal de mais. Esse mais, ele está presente em muitas coisas da nossa vida. Toda vez que a gente encontra esse símbolo, significa que a gente tem que fazer a soma. Nós temos que adicionar, nós temos que juntar. Então, aqui nós adicionamos 2, ficamos com 3. Aqui nós adicionamos 2, ficamos com 5. Toda vez que nós adicionamos, que nós juntamos, que a nossa sequência cresce, significa que nós estamos somando. Preste atenção nisso. Toda vez que a nossa sequência cresce, significa que nós estamos somando. Olha só o que está acontecendo aqui. Essa é uma outra sequência. Vamos observar bem, com bastante atenção no nosso material. Olha só, eu tenho os números 3, 6, 9, 12, 15. Aí eu tenho 2 espaços em branco que eu não sei o que eu vou colocar. Então, olha só, do 3, a sequência já aparece aqui. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, quanto é que eu vou ter? Vamos pegar os palitos? Olha só, eu tenho 10 aqui, mas eu não preciso de 10, porque eu comecei com a minha sequência em 3. Mas eu já sei que eu juntei 3, fiquei com 6. Juntei 3, fiquei com 9. Juntei 3, fiquei com 12. Tá aqui, 12. Juntei 3, fiquei com 15. 12, 13.
Opa, 14, 15. Olha só, 15. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juntei 3. Agora, eu vou juntar 3, eu vou ter quanto? Eu tenho 15. Eu vou juntar 3 de uma vez só. Quanto eu vou ficar? Querem contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o próximo número que eu vou colocar aqui é o 18. Todo mundo preenchendo lá com a professora. Eu tenho 18, vou acrescentar 3. Quanto eu vou ficar? Eu já tenho 18. Eu vou acrescentar 3. Então, vamos contar. Peguei 3. 18, 19, 20, 21. Então, o próximo número aqui é o 21. Então, vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu estou aumentando a minha sequência. Eu estou juntando, adicionando, somando 3 a cada um dos números que eu encontro. Então, aqui eu encontrei 15 mais 3, 18, 18 mais 3, 21, certo? Então, que números devem aparecer depois do 15? Aí nós vamos colocar os números que nós achamos. Mas a pergunta diz assim: como podemos descobrir? A gente pode descobrir porque nós temos aqui a facilidade de que o autor do livro já colocou o número, tá? Então, nós já sabemos que a regra dessa sequência é somar 3. Nós já temos essa certeza, certo? Então, vamos lá. Para descobrir quais são os próximos 2 números, basta adicionar 3 unidades ao 15 e depois 3 unidades a esse novo número. Agora que sabe a regra, completa a sequência. Nós já completamos, certo? E eu quero que vocês prestem muita atenção antes da gente finalizar. Quero que vocês observem essa pirâmide. Olha que pirâmide bonita. Ela tem alguns números e nós temos que descobrir qual é o segredo dessa pirâmide, certo? Quero todo mundo atento, todo mundo prestando atenção. Vamos lá, eu vou passar para outra pirâmide aqui, tá? Olha só, você consegue descobrir qual é a regra para construir essa pirâmide? Vai lá. Podemos indicar as adições da pirâmide começando pela linha de baixo, ou seja, pela base da pirâmide. Essa aqui é a linha de baixo da pirâmide. Então, pessoal, muito legal essa pirâmide. Nós vamos ver já já como é que ela vai ficar organizada. Quer ver? Olha só, vamos lá. Vamos desenhar a pirâmide, certo? Nós vamos começar o desenho da nossa pirâmide pela base, tá? Então, vamos colocar a base aqui. Nós vamos colocar os 3 números que estão na base, tá? Que números são? 7, 2 e 3. Então, vamos colocar o número 7, vamos colocar com caneta preta. 7, 2 e 3. Muito bem. Nós colocamos os 3 números da base. Agora, nós vamos subir a nossa pirâmide, certo? Ela é um triângulo, na verdade, e depois, como ela tem volume, ela tem 3 dimensões, ela vai ser chamada de pirâmide. Então, vamos lá. 7, 2 e 3. Agora, eu vou cortar essa base aqui e vou fazer o quê, pessoal? Vou ver a outra linha um pouco menor. Eu tô subindo para a ponta da pirâmide. Como é que eu tenho lá? 9 e 5. Então, vamos fazer essa nova divisão aqui. Eu tenho a pirâmide dividida em 2 números, 9 e 5. E aí, eu tenho lá em cima, sozinho, o número 14. Ok. Qual é o segredo dessa pirâmide? Vamos observar porque está bem claro aqui, tá? Vamos lá. Nós conseguimos descobrir qual é a regra dessa pirâmide observando desde a base. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer aqui o sinal de mais. Nós temos aqui uma soma
E aqui, essa soma dá quanto, pessoal? 7 mais 2 dá 9. Tá aqui, ó. 7 mais 2, 9. Agora, se eu somar 2 mais 3, eu tenho 5. Perceberam qual é a regra da pirâmide? Eu somo os dois números da base e encontro 9. Eu somo os dois números da base e encontro o 5. Agora, eu somo o 9 e o 5 e encontro 14. Então, a minha pirâmide ela vai ficando com os números maiores, porém, a base da minha pirâmide é a soma que eu vou fazendo devagarzinho até chegar no número 14. Então, 7 mais 2, 9, olha lá. Vamos colocar lá, 7 mais 2 igual a 9. 2 mais 3 igual a 5. 9 mais 5 igual a 14, tá? Então, nós conseguimos descobrir o segredo dessa pirâmide fazendo a soma da base para a ponta, da base para este vértice, que é essa parte da pontinha da pirâmide. Correto? Todo mundo entendeu como é que a gente encontrou a pirâmide? Vamos então continuar pensando nas sequências e na próxima aula a gente vai continuar falando desse assunto, tá bem? Um grande abraço e até a próxima!